A paz do Senhor, queridos. Deus é bom, maravilhoso é o nosso Deus. Desperta, crente. Capítulo 28 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Decorremos esse livro poderoso, esse evangelho que nos ensinou, nos instruiu. Estamos agora no último capítulo. Quem é Levi? Levi vai se tornar Mateus. Deus seja louvado. Vai escrever esse livro. O Senhor vai levantar esse homem numa proporção muito grande para fazer com que o nome dele permaneça sendo glorificado através dos séculos, porque ele vai escrever esse livro inspirado pelo poder do Espírito, pelo Espírito Santo de Deus, com um propósito de levar a mensagem de Deus aos seus irmãos judeus, aos judeus, para eles entenderem que Jesus é o rei, é o Messias prometido. Então, o propósito desse livro era alcançar os judeus, né? Para que eles ouvissem a voz do Senhor. E o propósito desse evangelho é alcançar o nosso coração, para que nós venhamos ter mais convicção ainda que o nosso Jesus é o Rei eterno, é o Rei adorado. Amém? Então, a gente já decorremos no capítulo 16 de Marcos, no capítulo 24 de Lucas e no capítulo 20 de João, que vai estar paralelo com esse versículo 28, que vai falar da ressurreição de Jesus. Após a crucificação, a traição, né, a humilhação, após Jesus ter sofrido tanto, apanhado, ser cuspido, ser sofrido, ridicularizado, passado por todo aquele tormento antes da morte da cruz. Jesus agora vai ressuscitar depois de 3 dias, como ele havia falando com seus discípulos, preparando seus discípulos para esse momento. Só que a gente vai ver que eles não acreditaram tanto que havia uma cultura, né, que quando a pessoa morria, né, o defunto morria, eles iam preparar o corpo, nessa cultura judaica, eles iam perfumar aquele corpo, preparar para a sepultura, para sepultar o corpo. E essas mulheres vão, antes do amanhecer do dia, né, Maria Madalena, vão correndo até a sepultura, o sepulcro onde estava o corpo de Jesus, para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Quando elas chegam lá, elas veem que Jesus não está, porque um mensageiro, um anjo de Deus, desceu, rolou a pedra, e Jesus não estava mais ali. Os guardas que guardavam ali a porta do túmulo, porque a gente vai ver que no versículo 62, os fariseus, doutores da lei, aqueles que estavam reunidos para matar Jesus, eles vão até Pilatos, vão pedir autorização para guardar a porta do sepulcro e vão dizer que porque Jesus tinha falado que depois de 3 dias ele ressuscitaria, e eles vão dizer que é porque os discípulos poderiam ir lá, pegar o corpo de Jesus e sair o borborinho, a notícia, né? Isso é pior do que a primeira forma que Jesus veio a trabalhar no coração das pessoas. Quer dizer, eles perderiam mais ainda o controle, né? Aí eles chamaram isso de fraude. O texto diz no versículo 64 que era uma fraude que Jesus tinha cometido, mas eles, no fundo, sabiam que tinha algo diferente em Jesus. É tanto que dentro deles vai crescer uma grande inveja, uma inveja muito grande, que o próprio Pilatos, antes de assinar, permitir que Jesus fosse à cruz, ele falou, ele sentiu que era inveja que eles tinham e não verdade naquilo que eles falavam. Então agora as mulheres chegam à porta do templo, um anjo vai ter descido como um raio, como um relâmpago, vai abrir ali a porta, os guardas vão ver, o aspecto do anjo era como um relâmpago e suas vestes eram alva como a neve branca. Então imagina, os guardas romanos, eles eram temidos por não ter medo, por ser muito valente. E de repente agora eles veem um anjo e eles vão se tremer. Eles vão ter pavor. O texto diz no verso 4 do capítulo 28 que eles tiveram medo, pavor, que eles se estremeram. O medo foi tão grande que eles ficaram paralisados, neutralizados, eles não se mexiam. Então, não é qualquer pessoa que vê um anjo e age tão normal como a gente vê nos dias atuais, que a gente vê no anjo para tudo quanto é lado e normal, né? É muito normal, virou normal ver um anjo. Viraram colega de anjo. É um negócio meio esquisito nos dias atuais, mas nós sabemos que o nosso Deus, ele é poderoso. O anjo existe, são mensageiros de Deus para responder, para agir, são diáconos, né, do céu para ajudar, cooperar e fortalecer e fazer com que a igreja do Senhor avance através da autorização de Deus. Adoramos anjo? Não adoramos anjo, adoramos a Deus, a Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, quando João vê um anjo, ele prostra, né? O temor é tão grande que ele prostra. Aqui os soldados ficaram com medo, ficaram parados, neutralizados, não se mexeram. O medo foi tanto que neutralizou eles, parou eles. João não, quando João viu o anjo, João prostrou e o anjo pegou João pelo braço e disse a João: adorai somente a Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Então, adorar somente a Jesus Cristo, ao nosso Deus eterno, a Deus Todo-Poderoso, Deus Pai. Então, elas foram ungir o corpo de Jesus para esse ritual fúnebre que acontecia naquele tempo. E lá os anjos vão dizer, mas aqui ele não está.
A quem procuras, aqui ele não está. Foi ressuscitado, como havia dito, vinde ver de onde ele jazia. Não está mais. Ele ressuscitou. Sabe por que a pedra da porta do túmulo foi tirada? Não foi para Jesus sair, foi para que nós adentrarmos e ver que ele não está lá. Ele ressuscitou. Por mim e por você, o Senhor ressuscitou. E agora nós temos vida nele. Ele é a vida. Glória a Deus pela salvação. Glória a Deus por tudo que o Senhor fez, faz e tem feito por nós. Jesus foi traído, perseguido. Jesus foi rejeitado. Os saduceus, os fariseus, os sacerdotes religiosos daquele tempo, os guardas romanos, os romanos perseguiram, mas não impediram que se cumprisse o propósito do Senhor. Então Jesus vai aparecer agora para eles em Jerusalém, depois na Galileia, e Jesus vai dar instruções para os seus discípulos que estão presos dentro de casa com medo. Então imagina aí, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio, caminharam junto com o Senhor, viram milagre acontecer, viram multiplicação, viram cura, viram milagre, viram maravilha. Não sei se foi João ou se foi Mateus, eu acho que foi... Agora me fugiu a mente. Mas um dos evangelhos está escrito que nem todos os livros do mundo daria para descorrer tudo que Jesus fez. Então teve milagre e maravilhas que Jesus fez que nem na palavra está. Foi muita coisa que o Senhor Jesus fez. Então muitas coisas eles viram com os olhos dele. E agora estão presos dentro de casa com medo dos guardas romanos, com medo dos romanos, com medo dos judeus que estavam ali. Esperando ver agora qual seria o próximo passo dos discípulos, se eles teriam coragem de permanecer, se eles teriam coragem de continuar pregando esse evangelho. Eles estão as portas trancadas dentro de casa com medo. E as mulheres foram até o túmulo. As mulheres ficaram com Jesus até o final. E elas vão receber a incumbência de levar o evangelho. Maria Madalena é aquela que o Senhor expulsou dela 7 demônios. Há um texto na palavra do Senhor que nos diz assim, que quem muito ama, muito foi perdoado. Então o que aconteceu com essa mulher? Ela muito foi amada, ela muito foi perdoada e por isso ela ama tanto o Senhor. Então, quanto mais você ama o Senhor, mais você é grato pelo perdão que Ele te deu. Quanto mais você trabalha para Jesus, mais você demonstra o amor que você tem pela obra dele. Não é para se aparecer, para se destacar, não. É amor por Jesus, porque quem ama Jesus trabalha para Ele. Quem ama o Senhor faz a obra dele. Então, faz a obra por amor, por livre espontânea vontade, por desejo de servir a Deus. Isso é maravilhoso. E agora elas vão receber a incumbência. Ide, caminhai depressa, anunciai aos seus discípulos. Ide, caminhar depressa. Caminha depressa, irmão. Não pare para nada, não. Continue fazendo a obra, o sapato do evangelho que saiu colocado nos pés dos santos, daqueles que levam a boas novas do Senhor. Quem pode levar a boas novas? Todos nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Todos nós estamos dentro dessa comissão aqui. Todos nós estamos dentro da comissão dos 12. Todos aqueles que foram salvos, perdoados por Jesus, têm a obrigação de fazer a obra do Senhor. Mas é só missionário? Não. É só pastor? Não. É só presbítero? Não. Todos nós podemos falar de Jesus, todos nós precisamos falar de Jesus, temos que falar de Jesus. Aonde você for, diga que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não temas, não tenha medo. Na oportunidade que lhe for dada, a tempo ou fora de tempo, fale do amor de Deus, fale da graça de Jesus Cristo, fale do sacrifício na cruz, fale da ressurreição, fale que Jesus é o caminho e ele salva o homem, perdoa os seus pecados e leva o homem para morar com ele na eternidade no céu. Amém? Então essa é a missão que nós temos para cumprir. Então vá depressa, não temas, caminhe firme com Jesus. Muita gente entende que para pregar o evangelho, para poder falar de Jesus, não, tem que ser um pastor, não, tem que ser um missionário enviado, não, você pode falar de Jesus na sua família, você pode falar de Jesus no seu serviço, você pode falar de Jesus na sua escola, aonde você estiver, o ambiente que Deus te plantar, você pode falar de Jesus e do amor dele, não importa o lugar que você esteja, há tempo, fora de tempo, fale de Jesus. Não precisa ter uma carteirinha, ter um título para poder falar que ele é o Salvador. Há muitas pessoas com carteirinha e com título que não subirão no arrebatamento porque estão ali só com título, mas não são de verdade. Então pare com isso, fale do amor de Jesus em toda oportunidade que você tiver. Então os 11 estão presos dentro de casa com medo. As mulheres vão correndo, Jesus encontra elas no caminho e Jesus agora vai falar com elas. As mulheres foram abordadas. As mulheres abandonaram o túmulo correndo amedrontadas. Então pensei, elas estavam correndo, amedrontadas e alegres ao mesmo tempo. Um sentimento misto corria dentro daquelas mulheres em saber que Jesus ressuscitou, a pressa de chegar para falar aos discípulos. E de repente Jesus veio ao encontro delas e saudou. Alegrai-vos, Jesus está dizendo, tira o medo, tira o que está tentando impedir que vocês entendam que eu ressuscitei e alegrai-vos porque eu ressuscitei. É tempo de graça. É tempo de misericórdia. E elas se aproximaram dele, jogaram-se aos pés, abraçaram-os e o adoraram. Então Jesus declarou, não
temas, ide e dizei aos meus irmãos que sigam para Galiléia e lá me verão. E elas vão chegar, os guardas agora vão até os sacerdotes, vão até os líderes religiosos para contar o que aconteceu. E ali eles vão ser instruídos, vão ser subordinados, pagos para poder mentir. E eles vão mentir. Vão dizer que dormiram e não viu quem levou o corpo de Jesus. Agora, é difícil uma pessoa estar dormindo conseguir ver, né? Aí como é que uma pessoa dormindo vai contar que chegou os discípulos de Jesus e levou o corpo? Se eles mesmos vão dizer que estava dormindo. Há uma contradição. Mas como era algo que tinha que acontecer para poder eles tentar impedir que as pessoas cresçam no evangelho, então a mentira, há um ditado aí que tem as pernas curtas, sem querer ofender, mas é verdade. Então nós precisamos compreender. A mentira é algo que ela tampa e destampa. Ela tampa e destampa. Então tire a mentira dos seus lábios. Viva a verdade. Muitos soldados estão sendo subordinados, estão se vendendo, se corrompendo nesse tempo, através de mentira, de engano, para fazer aquilo que foi distorcido e não verdadeiramente. Então o dinheiro tem feito muitos soldados virar e dormir. Não durma nesse tempo. Então vamos lá. O que acontece? Jesus agora aparece aos seus discípulos e eles vão ficar com dúvidas. O texto diz, no verso 17, que eles vão adorar, mas alguns ficaram com dúvida. Nem todos ali creram, mas ficaram com dúvida. E Jesus agora vai dizer para eles que foi-lhe dado toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus está dizendo, toda onipotência, todo o poder está nas minhas mãos. Jesus continua dizendo, portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando em meu nome, no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo. Porque se eu vim para o Evangelho, eu tenho que obedecer. Porque a ordem dada é fazer discípulo, não é só pregar, é fazer discípulo. Ganhou a alma, agora cuida, trata ela para que ela permaneça. Porquanto vos tenho ordenado, assim eu estarei permanecendo convosco até o fim dos tempos. Por isso que nós precisamos ter liderança, pastor, porque quando a alma vem, o pastor cuida, o pastor trata, o pastor zela, o pastor ensina na autorização que o céu deu. Esse negócio de crente desigrejado, que não acredita, ou alguém que ficou ferido, machucado por alguma liderança, por algum pastor, por alguém, né, que deveria amar, mas não amou, porque isso está acontecendo hoje. Eu quero te dizer, minha irmã, não saia da casa de Deus, não saia da presença. Tem os verdadeiros, ainda existe os que amam de verdade e que cuidam do povo de Deus. Então, essa comissão foi dada aos discípulos para que eles issem e pregassem o evangelho. Então o id é para todos. O id é para todos. O id é para todos. Alguns vão ir para fora, outros vão ficar dentro. Alguns vão ficar só na circunvizinhança, outros vão para outras nações. Mas todos nós temos o id de fazer discípulo. Id e pregar o evangelho. Id. Alguém foi na minha casa, pregou para mim e hoje eu estou aqui pregando para outros. Porque o nome do Senhor tem sido glorificado através assim de vida, porque ovelha gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Deus te abençoe e que a graça do Eterno te alcance. Eu não me aprofundei muito nesses últimos capítulos, porque nós se aprofundamos bastante nos outros vídeos. Só você correr lá e ver os outros vídeos que já foram gravados. Quero louvar a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça. Seja Jesus na vida de alguém hoje. E nós vamos retornar agora num livro de Apocalipse. Olhe por mim, eu estou orando por você. E nós chegaremos ao céu, porque o Senhor tem coisas grandes para fazer em nossas vidas. Deus te abençoe, fica com Jesus e eu também quero ficar com Ele. Vamos orar? Senhor, eu quero ser grata ao Senhor por este momento, por essa gravação desse vídeo. Eu quero agradecer ao Senhor porque em meio a tantas batalhas, tantas guerras, nós vemos a mão do Senhor nos sustentando, nos dando força. Por isso, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, nos capacita a pregar o teu evangelho. Se nós não soubermos falar, Pai, palavras bonitas, se nós não tivermos eloquência para pegar a tua palavra, se nós não soubermos gravar na mente, Pai, versículo bíblico, ou talvez temos dificuldade de entender como pregar a palavra, que nós sejamos uma Bíblia, que alguém possa olhar e ver, há uma transformação na vida dela, há uma transformação na vida dele, e eu quero Jesus que eles servem. Assim, Senhor, eu te peço, faça de nós a tua palavra andando na terra, faça de nós, ó Pai, com a vontade e a misericórdia que tem no coração de cada um de nós que quer, deseja te servir. Faz, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.